Eu estou fazendo então a gravação da aula, então para os que não conseguiram, vão conseguir assistir agora, e também para o pessoal da turma da tarde, que o pessoal da a turma da tarde está com uma outra atividade aí na semana, tá? E daí eles estão fazendo, assistindo depois. Tá, então eu resolvi fazer lá, hoje às 9h30. Então, até para a gente não ficar só um dia na semana se vendo aí, acaba ficando ruim. Primeiro, comentar sobre o cronograma, tá, pessoal, do curso. A gente fez uma pequena alteração, um pouquinho que o Christopher está entrando aí, a gente já faz. Bom dia, Christopher. Ah, o Eduardo está aí também. Tá, vamos aguardar um minutinho aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Eduardo. Tudo certo? Tá. Então, comentando sobre o cronograma, tá? A gente fez uma pequena alteração nele. Bom dia. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? E eu vou explicar um pouquinho do cronograma. Deixa eu só ver em qual janela eu tenho. Tá, aqui. Vamos ver se ele vai compartilhar. Aqui, então, ó, a gente tem o cronograma. A gente acabou fazendo uma alteração, porque, na verdade, vocês iniciariam, aos que estão trabalhando, né, pessoal? Lembrando disso, aos que estão trabalhando, que vão começar as práticas, vocês iriam agora, a partir do mês de julho, nas terças-feiras na empresa. Ó, a gente está vendo aqui mês de julho, tá? A gente tem que fazer essa alteração por uma incompatibilidade de agenda da Prof. Júlia, tá? Então, agora, ao invés das terças-feiras, vocês começam a ir nas quartas e nas quintas, tá? Então, a semana que vem é dia 30. Vocês, aos que já começaram a trabalhar, vão na empresa dia 30, tá? Já tem a Rebeca que vai começar na semana que vem, ela só vai dia 30. No dia 1º não vai. Na segunda semana de julho, daí sim, começa a valer quarta e quinta-feira, tá? Então aqui a gente pode até olhar, deixa eu aumentar um pouquinho, dar um zoom aqui, para facilitar aqui. Deixa eu aumentar aqui, ó. Já melhora um pouco. Ó, bom dia, Kelly, tudo bom? Tá. Então, assim, ó. Daí, na segunda semana, começa a ir dia 7 e dia 8. Vocês vão observar que nessa segunda semana, no dia 10, que é no sábado, que não está constando aqui, começa o recesso escolar. Bom dia, Kelly. Começa o recesso escolar até o dia 30 de agosto, tá? Que é na sexta-feira. Então, nesse período, tá? Normalmente pode acontecer algumas situações, tá? Da empresa dar folga para vocês, já descontadas as férias, tá? Ou da empresa, bom dia, Rafael, ou da empresa pedir que vocês continuem trabalhando os 2 dias da semana, tá? Ou, deixa eu só fechar o WhatsApp aqui para não atrapalhar. Ou então a empresa pedir que vocês vão todos os dias na empresa, tá? Pode acontecer essas situações. Então, nesse caso, os que já começaram a trabalhar, não, tranquilo, Rafael, até teve uma falha minha, a Cauana ali me alertou, eu esqueci de uma vírgula quando o pessoal perguntou se ia ter aula, tá? Eu botei não teremos às 9h30, tá? Então era não, vírgula, teremos aula às 9h30, certo? Então, falha minha, mas depois está a gravação, caso alguém não consiga assistir. Então, pode acontecer isso. Se informem na empresa, tá? Perguntem lá na empresa como vai ser. Eu sei que as gurias da Vendolim ainda não começaram também. Devem começar logo na outra semana. Então, verifiquem isso também, certo? O normal,
O normal é vocês continuarem indo trabalhar nos dias que tá definido. Então, nas quartas e quintas. Mas eu já vi acontecer outros casos também. Tá, eu vou dar uma olhada como é que é ali, Pamela, mas eu acho que vocês começam agora na outra semana. Na outra semana, não, na segunda semana de julho. Se não me falha a memória. Mas depois eu dou uma consultada nos e-mails aqui do André da Wendling e a gente conversa. Certo? Bom, tá. Então, esses são os recados. E depois a gente continua, só complementando, né, aqui, antes que eu me esqueça. A gente continua no mês de agosto, né, a gente retorna desse recesso de inverno no mês de agosto, lá no dia 2, certo? No dia 2, que vai ser na segunda-feira, que é ali o primeiro dia do projeto aqui de agosto. Então, vocês vão observar que no mês de agosto, né, vocês ainda vão ter 2 dias de empresa nas primeiras semanas e depois passa para 3 dias. O que vai acontecer com as aulas da quinta-feira? As aulas de quinta-feira vocês têm a Prof. Júlia hoje, né? Então, na verdade, vocês vão ter na terça-feira 2 aulas. Uma aula com a Prof. Paula e outra aula com a Prof. Júlia. Tá? Aí eu não sei como é que elas vão fazer o combinado, os horários, mas já aviso de antemão vocês. Então, vocês vão ter no mínimo 2 horas de aula, uma com uma e a outra com a outra. Tá? Então, e daí já fica a quinta-feira, né, naqueles dias fica folgado e depois vocês começam a trabalhar. Certo, pessoal? Dúvidas sobre o cronograma? Tá, vamos ver aqui. O Christopher. SOR, no caso, então, a partir do dia 30, esses dias começamos 2 dias na empresa. Ó, no dia 30, vocês ainda vão aquela semana do dia 30, vocês ainda só vão na quarta-feira. Então, porque quarta-feira é dia 30 e dia 1º é na quinta. No dia 1º, vocês não vão na empresa, tá? É só na segunda semana, que é dia 6, dia 7 e dia 8. Tá? Entendido, Christopher? Show. Tá? Tranquilo. E aos que não tiverem ainda empregados, né, a gente vai continuar com as atividades extra. Tá? Então a gente vai fazer nas quartas, a gente continua nas quartas, né? E depois, quando começar a sexta-feira, a gente continua na sexta também. Tá? Então, beleza. Entendido isso, a gente pode ir para o nosso conteúdo de hoje. Então, eu separei dois capítulos ali de Excel para conversar hoje com vocês, para a gente ir entendendo um pouquinho mais ali. Já está disponível lá no Black, tá? Parte 9 e parte 10, onde na parte 9 nós vamos ver algumas coisas de formatação e autoformatação, e no 10, deixa eu só abrir aqui só para falar assim, nós vamos ver um pouquinho sobre gráficos, certo? Essa parte 9 ela é bem tranquila, tá? Porque a gente não vai ter exercícios em cima disso para fazer. Eu vou mostrar algumas opções e vocês podem aplicar isso nas planilhas que vocês já fizeram. Os gráficos a gente vai aplicar em cima de alguns exemplos, mas a gente tem que desenvolver alguma coisinha, mas bem sossegado, certo? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Vamos ver se vai. Belezinha. Estão enxergando o compartilhamento aqui, pessoal? Tudo certo? Sim. Tá. Belezinha. Então aqui, ó, a gente já tinha visto isso, né? Inserção e exclusão de colunas ou linhas, tá? Então, só retomando rapidamente, ó, eu vou ter lá na parte principal, ó, inserir, eu posso inserir célula, inserir linha na planilha, inserir coluna ou inserir planilha, né, uma planilha toda nova. Exclusão, a mesma coisa. Vou mostrar aqui
na ferramenta que fica um pouco mais fácil. Vou pegar esse exemplo que a gente tem, né? Digamos, ó, quero inserir uma coluna, tá? O número está um pouquinho diferente daquele exemplo, ó, mas eu tenho aqui inserir, ó. Inserir célula, tá? Se eu clicar em inserir, ele já vai inserir automaticamente a coluna porque foi o que eu selecionei, né? Mas eu tenho ó, aqui, ó, inserir célula, inserir coluna, inserir planilha, tá? Excluir a mesma coisa, ó. Clico em excluir e excluir aqui. Posso fazer isso da mesma forma quando eu clico com o botão direito sobre o item, né? Ó, inserir ou excluir. Tá, vamos aqui, ó. Inserir ou excluir. Eu acho que isso aqui, essa parte bem tranquilo, né, pessoal? Coisa que a gente já tinha trabalhado, já tinha visto, né? Ou é muita, ou os que viram não lembravam mais. Não, tranquilo. Belezinha. Então tá. Eu prefiro pecar pelo excesso aqui e a gente lembrar algumas coisas do que depois não recordar na hora de fazer. Isso aqui é bem básico. Ok. Vamos para o próximo item. Depois a gente vai ter alguns itens de formatação. Tá? Então, o fato da gente colocar uma planilha, inserir ela, até agora a gente não fez modelos que tiveram grande formatação, né? Acaba dando um destaque a certos itens. Né? Daqui a pouco eu quero botar determinados campos de resultado com destaque, eu quero mudar uma cor de texto, né? Isso aí acaba facilitando um pouco na hora de personalizar um pouco essa planilha. A mesma coisa eu posso utilizar as bordas, né, para definir a área da minha planilha, principalmente se eu for mandar imprimir, né, eu não sei se vocês já chegaram a imprimir uma planilha para ver como ela fica, mas se eu não defino as bordas dela, ele não vai botar nenhuma marcação da grade, né, e daí isso fica um pouco ruim para ver. Tá? Então aqui, o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar um exemplo que a gente fez em aula aqui. Ó, por exemplo, essa minha planilha, ela tem bordas aqui, eu estou com letras em negrito, mas eu não defini muitos detalhes dela. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou tirar sem preenchimento e sem bordas, tá? Ó, o padrão que eu tenho, ele fica uma planilha assim. Eu vou pegar, vou mostrar aqui como é que fica uma impressão, só para a gente ter ideia. Ó, se eu for imprimir, ele não vai aparecer as linhas da grade, tá? E aqui acaba não ficando legal. Vou voltar. Então, para isso, eu defino a planilha, a área que eu quero, né? Vou aqui, ó, em bordas e posso colocar todas as bordas, somente bordas externas, bordas espessas. Eu quero um lado só da minha planilha com borda esquerda, superior, direita, inferior, né? E aqui eu personalizo como eu quero. O normal, eu uso todas as bordas. Certo? Ele vai ficar assim, ó. Selecione esse aqui embaixo, ó, também, ó, todas as bordas. Então, agora, se eu for lá na impressão, ó, ele já aparece as linhas da minha grade. Tá? Isso facilita bastante ali. Outros detalhes, como eu estava dizendo, da personalização, a gente vai ter preenchimento, né, as cores de tema, onde eu vou botar uma cor de fundo. Digamos que eu quero colocar os resultados, aqui ó, estou selecionando ele segurando o Ctrl, em amarelo, para destacar. Vou aqui, ó, estou destacando eles. Tá? A gente tinha feito, né, que era abaixo da meta, vamos só pegar a fórmula aqui que eu tenho, ó. Quando for abaixo da meta, eu vou botar em vermelho. Tá? E assim a gente vai personalizando, né? Vou colocar aqui, vamos fazer um carnaval aqui. Ó. Posso trocar também a cor, né? Quero um branco.
E aí a gente vai colocando conforme a necessidade, conforme a nossa criatividade em cima da planilha. Sossegado isso, pessoal? Essa parte tranquilo? Sim, sim. Sim, tá. Belezinha. Ok. E aí já começa a ficar um pouquinho mais animada a nossa planilha também, né? Porque só o preto e branco aí fica meio ruim. Ok. Então, aqui, ó, eu tenho como formatar as células, ver os tipos de borda também que eu vou colocar, né? Ah, eu quero uma pontilhada, eu quero uma tracejada, né? A espessura dessa minha borda, eu consigo fazer nessa formatação das minhas células. Deixa eu ver se eu consigo aqui simular isso. Vamos ver aqui. Qual era o nome do item? Era o formatar células. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, ó. Formatar células, aqui mais para baixo, né? Então eu tenho aqui as minhas bordas, eu consigo definir, eu quero somente o contorno, eu quero as linhas internas, e aqui eu quero botar uma cor nessa minha borda, também consigo especificar através disso aqui, certo? E nesse caso eu não vou mudar, mas já fica a dica. Vamos lá. Outro item que o Excel tem é a autoformatação. Então, eu tenho como definir estilos para a minha tabela, né, com base em alguns que são pré-definidos. E eu aplico isso de forma meio que instantânea. Então, ó, tá passando o carro da promoção aqui na frente. Então, assim, eu vou ter ali estilos de células e eu vou conseguir definir, né, estilos para essa parte, ou também formatar como uma tabela. Tá? Então, tem alguns itens nisso aí. Vamos ver aqui, ó. Estilos de célula. Ó, só em colocar a seta em cima, eu já consigo fazer algumas definições. Tá? Então, ó, cores, tonalidades de cores, quero para um total fazer um destaque, né? E aí a gente vai fazendo. Okay? Ó, digamos que os totais aqui eu vou mudar, né? Vamos aqui, ó, estilos de célula, eu vou botar, ó, como total. Ele fica bem suave, pessoal, quase não dá para ver, mas ele cria uma linha dupla embaixo, nesse estilo. Vamos botar um mais gritante, ó. Vou selecionar aqui. Eu vou botar uma ênfase. Deixa eu ver. Eu não tenho ênfase em vermelho. Ó, vou botar como bom. Tá? Então, aqui eu vou conseguir fazer essa personalização. Ok? Ó, o outro estilo que eu estava dizendo de autoformatação, né? Eu tenho já a tabela toda pronta, já definida. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar um outro exemplo para a gente. A gente tinha o exemplo dos alunos, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Opa, não, não é esse aqui. Aqui. Ó. Aquele foi o exercício que vocês fizeram na aula retrasada, ó, onde eu tinha que importar os dados, né, da outra planilha, né, ó, que era dessa planilha, a gente importava os dados para essa aqui, ó, da planilha 1 para a planilha 2. Então, o que eu posso fazer? Ó, nesse caso, ó, tenho formatar como tabela. Então, aqui eu vou definindo estilos, ó, e ele já vai mostrando. Então, ele intercala linhas, ó, tenho como botar. Esse aqui que eu já tinha formatado antes, eu tirei. Tá? Ó, por exemplo, vou pegar esse aqui. Então, ele fica uma visualização bem mais fácil e eu não preciso selecionar uma linha, botar uma cor, seleciona outra, boto a cor. Né? Ele já fica um pouco mais simples de ser feito. Tá? Esse aqui também, pessoal,
Sossegadinho? Sim, sim. Sim, tá. Depois tem que ir testando, né, pessoal? A gente vai, às vezes dá certo, às vezes não dá, então tem que testar, tem que abrir o Excel e ir testando isso aí. Ok, beleza aí que deram retorno. Ah, só antes de sair, depois, pessoal, quando a gente terminar a aula, fiquem aí que eu tenho que terminar de preencher a chamada, tá? Continuando então, vamos lá. Tenho como inserir comentários numa planilha, numa célula, tá? Daqui a pouco é uma observação que eu fiz, né? Como eu tenho a planilha dos alunos, né, de vocês, quando alguém justifica a falta, eu posso colocar, apresentou o atestado no dia tal, né? Uma observação, por exemplo, aqui eu tenho, ó, uma planilha, um exemplo, que eu coloquei aqui sobre um valor em real, valor dólar no dia 21/5/2019. Eu tenho como fazer esse tipo de inserção de informação. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui. A gente vai falando bastante. Como é que eu faço? Botão direito. Vamos ver aqui. Novo comentário. Ó, ele aparece o autor. Opa, peraí que ele saiu. Eu não digitei. Apertei errado. Novo comentário. Ele aparece o autor e inicia a conversa. Então, eu vou colocar aqui, ó, valor do dólar no dia. Que dia foi isso aqui que a gente fez? Eu acredito que foi umas 3 semanas atrás. Vamos botar lá no dia 7/6. Era o 6. Agora o dólar já está mais baixo, né? Vou lá, aperto Enter, ele vai uma linha nova, ou então eu vou aqui marcar. E ele fica aqui. Observem que quando eu tenho um comentário, ele fica marcadinho bem no canto superior aqui, né? Tenho no canto superior. Se eu boto a seta em cima, ele já me mostra o comentário. Ó. Posso responder, caso seja uma coisa para resolver, um problema para resolver na minha planilha, né? Então a gente consegue ir trabalhando com isso. Isso aqui também acaba sendo bem útil. Tá? Vou voltar aqui para cá. Aqui. Ó. Outro item que é legal é o congelamento de painéis. Tá? Eu consigo congelar a primeira linha superior, tá? A primeira coluna, ou então ele congela um bloco. Tá? Normalmente eu prefiro congelar a primeira linha ou congelar a coluna. Tá? Ele funciona melhor. Tem uma lista que é muito extensa, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó, digamos que eu tenho uma lista muito grande dos meus alunos, tá? E eu quero ir passando as notas para o lado sem perder o nome do aluno. Eu consigo fazer esse congelamento, tá? Vamos ver o processo aqui. Ó, tenho lá em exibir, congelar painéis. Vamos lá. Aqui nesse aqui eu não tenho o exibir. Deixa eu só ver. Eu acho que é o inserir. Esse aqui está um pouquinho diferente. Deixa eu ver. Estilos. É o zoom. Aqui é o último. Ó. Eu estava perdendo aqui. Então, o último é o menu exibir. Eu tenho aqui, ó, congelar painéis. Eu vou definir, né? Ó, congelar a primeira coluna. Tá? E agora, conforme for passando para o lado, ó, ele vai como se fosse engolindo ali a primeira coluna. Ó, e eu volto aqui e ele vai estar disponível aqui. Mesma coisa quando eu tenho alguma primeira coluna que eu quero manter informações. Tá? Isso aqui também se utiliza bastante. E o último item dessa parte 9, antes da gente ir para a parte 10, vão ser os filtros. Tá?
Isso aqui sim, pessoal, é uma coisa que a gente utiliza muito, muito mesmo, tá? Dependendo da planilha, eu consigo fazer filtros, ele me facilita a pesquisa enormemente. Um exemplo disso que eu tenho é a planilha que a gente utiliza o ano inteiro do Jovem Aprendiz, que são das inscrições de vocês. Então, lá nas inscrições, eu consigo ver o nome, endereço, telefone, né, todos os dados que vocês colocaram na inscrição. E daqui a pouco eu preciso filtrar aquilo por um determinado item. Eu posso criar um filtro, né, e lá eu consulto pelo nome específico de alguém, pela idade, onde mora, né? Então isso facilita bastante nas pesquisas, certo? Eu vou aplicar esse filtro, ó, nesse exemplo aqui do aluno, onde eu vou aqui, ó, em classificar e filtrar, e eu coloco o filtro. Vocês podem observar que do lado de cada um, eu vou ampliar um pouquinho aqui, ele ficou uma setinha para baixo, ó, onde se eu clico, ele aparece aqui para mim. Digamos que desse bloco eu quero filtrar os alunos que foram reprovados. Eu vou aqui no filtro do resultado, tiro a seleção e marco somente o reprovado. Ó, ele vai dizer que nesse caso, somente o aluno João Pedro da Rosa foi reprovado, com a média 6,5. Então, com base nisso, a gente pode fazer vários tipos de consulta. Ok? Ah, quero desfazer, eu posso ir aqui, né, limpar filtro, né? Ou também aqui eu consigo fazer a limpeza do filtro, tá? Muito difícil esse aqui, pessoal. O que vocês acham? Tranquilinho? Sim? Não? Beleza. Show de bola. Show de bola. Então tá. Agora, então, resolvido isso, nós vamos para a parte dessa. Deixa eu fechar esse aqui. Esse aqui a gente não precisa mais. Vamos para o cronograma. Vou deixar aberto. Não, não vou precisar mais do cronograma. Aqui. Beleza. Agora, então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a parte de gráficos. Ó, o Excel possui vários tipos de gráficos, cada gráfico possui subtipos ou variações. Isso a gente tem que cuidar muito, o tipo de gráfico que a gente vai inserir, se ele condiz com aquela informação que a gente precisa. Tá? Vou fechar esse lado aqui. Ó, por exemplo, vamos ver aqui. Pode ser esse aqui. Eu tenho inserir gráficos, ó. Essa parte aqui, então, são vários tipos que eu posso explorar. Nem todos os tipos se aplicam a tudo, tá? Isso a gente tem que cuidar um pouquinho. Tá. Vou voltar aqui. Ó. Por exemplo, né, eu vou fazer um gráfico dos meus gastos mensais. Aquele primeiro exemplo que a gente fez de planilha, eu estou retomando aqui para a gente fazer um exemplo de gráfico. Onde eu vou ter o gasto com energia, com alimentação, com residência, telefone e os meses para isso. Tá? Deixa eu ver se eu deixei esse exemplo pronto. Aqui, ó. Esse aqui eu já tenho até o gráfico pronto. Eu vou excluir meu gráfico. Tá? Então, para isso, ó, eu faço o quê? Eu tenho que selecionar o trecho que eu quero criar o gráfico. Tá? Eu não vou botar os totais aqui nesse caso. Eu vou lá em inserir e vamos fazer o gráfico. Eu posso, primeiramente, ó, em gráfico recomendado. Vamos ver o tipo de gráfico que ele me retorna. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo que ele vai separar os meus itens, né? Então, por energia, por alimentação, por residência e por telefone. Então, esse gráfico é o mais recomendado? Nem sempre. Ó, eu tenho esse outro que eu vou aqui, ó, separar por meses. Daqui a pouco eu quero ver qual é o maior gasto que eu tenho no meu mês.
né, eu consigo ver por aqui. Depois que eu fiz a seleção, eu vou pegar esse primeiro mesmo aqui, só para a gente ter o exemplo. Eu me engatei aqui. Engatei o bolso do moletom no braço da cadeira. Então, aqui, ó, eu vou aqui, seleciono, ó, ele já criou automaticamente o meu gráfico separado por meses, de forma bem simples. Às vezes a gente tem que dar uma lapidada no gráfico, tá? Mas nem sempre ele vem tão completinho assim. Mas isso a gente vai vendo posteriormente. Ó, então, esse foi bem o exemplo que eu peguei aqui, ó, separado por itens mensais. Ó, então, gerando aqui o gráfico, né? Aqui eu tenho ele de uma outra forma apresentada, tá? Onde eu consigo detalhar os meus itens dele. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, filtros de gráfico, tá? Ele já exibe alguns. Eu quero ocultar algum valor, né? Eu quero excluir alimentação, eu quero excluir residência. Então eu consigo colocar por aqui, né? Eu tenho aqui, ó, outros filtros também, que são os estilos do gráfico. Ou eu posso também complementar dados desse gráfico. Ó, ele está exibindo os eixos, eu quero botar um título do meu gráfico. Ó, os rótulos de dados são os valores que eu gasto. Ó, tabela, vou excluir os rótulos e vou deixar a tabela de valores. Tá? E assim a gente vai personalizando. Ó, posso trocar o título do meu gráfico, ó, gastos mensais particulares. Tá? Opa. Beleza? E que a gente vai fazendo conforme eu preciso. Sossegado até aqui? Bem de boa. Bem de boa, né? Então tá. Ok. Vamos lá. Ó. Então, conforme a gente cria o gráfico, a gente consegue fazer essa personalização que eu estava mostrando. E eu tenho, deixa eu ver, aqui, ó, cliquei em cima do gráfico, ele vai exibir aqui, ó, design de gráfico, onde eu posso alterar esquema de cores, né? Eu quero mudar a cor, alterar o estilo desse meu gráfico, também, ó, consigo ir mudando aqui, tá? A gente vai fazendo esse tipo de personalização. Então, primeira coisa, né, vocês vão fazer essa tabelinha, tá? Esse é o primeiro exercício para hoje. Vocês vão fazer essa tabelinha, onde eu vou ter representantes e cada um vai ter a sua soma de venda por mês. Tá? Esse aqui eu não vou mostrar como é que faz agora. Vocês vão ter no próximo slide o que precisa ser feito. Eu vou deixar vocês se virarem um pouco nesse aqui. Tá? Então, depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Ó, crie o gráfico representativo para as vendas realizadas pelos representantes. Exiba valores vendidos em cada coluna do gráfico. Certo? Então, eu vou ter que fazer o total geral mensal, né? E aí eu vou montar o gráfico conforme isso aqui. Certo? Vocês fazem e me avisam. Ó, mais ou menos nesse estilo aqui. Ok? Depois, a gente vai ter esse outro, que era aquele exemplinho que a gente já tinha trabalhado, que eu comecei a botar a formatação nele, né? Comecei a passar aqui. Então, com base na imagem do slide anterior, cria o gráfico representativo para o total de vendas por região, né? Faça a adequação das informações para exibir apenas os resultados mensais individuais por região. Ok? Ó, onde ele vai aparecer um gráfico
mais ou menos desse estilo, certo? É para vocês quebrarem um pouco a cabeça, tá? Pessoal, tem que pensar ali direitinho como fazer, certo? Pessoal, dúvidas sobre isso? Eu não fiz postagem não abri postagem para essa atividade. E depois, segunda-feira, eu quero ver como é que vocês resolveram isso para a gente comentar. Tá? Conseguem fazer? Ok. Ok. Sim. Pessoal, então, da minha parte, é isso hoje. Tá? Eu vou pedir que vocês fiquem um pouquinho na sala ainda, que eu vou só completar a chamada. Eu vou já parar a gravação. Então, já desejo um bom final de semana para todos. Aí se cuidem. Falamos na segunda.